Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre O Capote, que é um conto de um camarada chamado Nikolai Gogol. O que acontece? Acontece que esse texto, juntamente com um outro chamado Almas Mortas, que é o romance de estreia do Gogol, ambos publicados em 1842, são considerados ali textos basilares para que a gente possa entender a moderna literatura russa. Então eles são textos assim que são considerados divisores de águas dentro dessa escola nacional, digamos assim, não é, que é lá a escola da literatura russa. E o que acontece? Acontece que esses dois textos, mas sobretudo no nosso caso aqui, né, o Capote então do Gogol, por que eu resolvi ler este livro, este texto? Porque este texto ele é citado pelo Dostoiévski no Gente Pobre. E lembra lá que eu estou lendo Dostoiévski. Então já terminei de ler 2 livros dele. Se tudo der certo, eu faço vídeo para eles ainda essa semana, não sei bem ainda. Enfim, mas o fato então é que neste texto, no Gente Pobre, o Dostoiévski ele vai citar em um determinado momento esse texto do Gogol. Então, eu não sei, mas quando um escritor cita um determinado texto, eu resolvo ir lá e ir atrás para poder descobrir por que ele estava falando daquilo. E o que acontece? Acontece que o Capote e o Almas Mortas, ambos publicados em 1842, juntamente com uma crescente popularização do chamado ensaio fisiológico francês na Rússia, acabaram gerando aquilo que a gente conhece como Escola Natural Russa. O que vem a ser a Escola Natural Russa? Vem a ser basicamente a corrente literária que mais se aproximaria daquilo que a gente conhece aqui no Ocidente como naturalismo. O que acontece? Acontece que esse ensaio fisiológico francês, ele tinha basicamente por intenção retratar a vida urbana. Ele tinha por intenção fazer retratos da vida urbana. E como que esses retratos funcionavam? Esses retratos funcionavam a partir da transposição literária de alguns membros de algumas camadas sociais. Então eles escolhiam um tipo social e faziam desse tipo um modelo para personagem literário. O tipo mais comum era justamente ali o pobre, o funcionário público, o proletariado. Só que qual que é o problema? O problema é que nesse primeiro momento, o que a gente observa é que essa camada da sociedade ela era retratada com um viés humorístico, sobretudo por conta da relação entre essa personagem e o narrador, que a gente vai tentar entender um pouquinho como isso acontece dentro do conto. Mas enfim, o fato então é que a escola natural que vai ser fundamentada ali em termos literários, o estofo da escola natural em termos literários vai ser, por um lado, as publicações do Gogol a partir de 1842 e por outro, o ensaio fisiológico francês. Mas vai também haver ali um estofo ideológico e um estofo que vai organizar as publicações e as vertentes de alcance dessa chamada escola natural. E esse viés ideológico vai nascer justamente lá com o Bielinski. O Bielinski é um cara muito importante. Por quê? Porque ele vai ser um dos caras que vai, digamos assim, qual que é a palavra? Profetizar. Não encontrei a palavra que eu queria, mas enfim, profetizar a grandiosidade que seria a literatura do Dostoiévski. O Bielinski foi o responsável pelo surgimento quase que absurdo do Dostoiévski. O Dostoiévski ele publica em 43, aos 25 anos de idade, ele publica lá O Gente Pobre, e não há na literatura russa relato de um sucesso tão imediato quanto esse, porque ele era totalmente desconhecido e assim que ele publica, ele cria uma fama absurda. E essa fama absurda, ela vem justamente porque o Dostoiévski consegue se inserir naquilo que a gente conhece como Círculo de Bielinski, para você ver
como que esse sujeito era importante na literatura da época. Mas enfim, então a escola natural, a exemplo do ensaio fisiológico francês, vai buscar o quê? Ele vai ser um movimento que pretende descrever os tipos sociais. O problema é o seguinte: o problema é que, por melhor que seja a literatura deste meio, desta época, desse contexto, ela ainda assim não vai ser uma literatura que vai chegar aos pés do Dostoiévski, que vai ser isso que a gente vai conversar no vídeo sobre gente pobre. Por quê? Porque, por justamente tentar descrever tipos sociais, essa literatura ela vai ter personagens extremamente rasos do ponto de vista estético. Então vão ser aqueles personagens que vão representar. Esse personagem vai representar um pobre, então ele vai ser assim e ele vai ter características prototípicas, entre muitas aspas, de todo pobre. Então qualquer pessoa que seja pobre vai se identificar com isso daqui e ao mesmo tempo em que há essa identificação com o pobre, ainda assim vai servir ali de elemento humorístico para o rico. Mas enfim, o fato então é que dentro dessa tentativa de descrever os tipos sociais, a principal motivação da escola natural é justamente o que? É criar um romance de protesto social. Apesar de ter esse viés humorístico, ainda assim o que se fazia na literatura da época, lembra lá, estavam saindo do romantismo, passando pelo realismo e já prenunciando ali o que seria o naturalismo. O que a gente observa é, teoricamente, o que? Uma literatura extremamente idealizada, sobretudo por conta dos ecos românticos. Qual que era a intenção então? A intenção era retratar o social. Então, a partir desse retrato social é que buscava-se construir um romance de protesto, para que se pudesse então observar e demonstrar no meio da ficção essas várias desigualdades sociais que estavam acontecendo. Isso acontecia da melhor forma? Não, mas ainda assim era um passo muito grande para essas pessoas. Lembre-se sempre desse contexto. É justamente nesse sentido que se insere ali o nosso capote do Gogol. Esse texto, então, como eu disse para vocês, é um texto de 1842 e vai trazer um personagem muito interessante que é o Akaki, ou algo do tipo. Akaki Akakievich. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. O que acontece? Ele vai ser um personagem prototípico daquilo que a crítica reconhece como o homem sem importância. O homem sem importância gogoliano, que é aquele sujeito comum e normal que vive uma vida extremamente burocrática. Então, o Akaki ele vai ser um retrato do pobre. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte: apesar de haver esse retrato da pessoa pobre, por conta do distanciamento que existe entre o personagem e o narrador, a gente começa a perceber que esse romance social ele ainda não estava ali com um propósito transformador da realidade. Eles estavam fazendo esse romance social, mas ainda assim eles não conseguiam, com esse romance, transformar a realidade. Muito bem, então. O que acontece? Acontece que o texto ele é criado de modo o texto ele é escrito de modo a criar um distanciamento entre o narrador e o leitor e o personagem. E esse narrador ele é muito importante por quê? Porque esse narrador, ao se distanciar do personagem, ele vai conversar com o leitor. Então perceba que o intuito desse texto era descrever a vida de um pobre da perspectiva do rico. A exemplo do que o Machado de Assis faria lá na segunda metade da obra dele, digamos assim, como eu vim comentando nos vídeos sobre a obra do Machado. Tem uma playlist com todos os romances do Machado comentados aqui no canal. Vou deixar o link para ela lá embaixo, certo? Mas enfim, então esse distanciamento entre narrador / leitor e o personagem vão acontecer sobretudo por conta de um instrumento humorístico
na criação do texto literário. Então a gente vai acompanhar a vida do Akaki e a gente vai perceber que ele é um personagem extremamente cômico. Então assim, ele é um cara pobre, ele é um cara que ele é totalmente sem voz e ele é totalmente alienado, alienado no sentido de não saber o seu lugar, não saber o que implica estar em seu lugar no mundo. Ele não sabe o que implica ser pobre e não só ser pobre, mas ser excluído, porque ele trabalha como copista em uma repartição pública e assim os próprios colegas reconhecem a inferioridade dele e fazem questão de demarcar constantemente essa inferioridade desse personagem. Então perceba que a gente tem o retrato desse pobre, a gente tem o retrato desse sujeito trabalhador que se inunda na vida burocrática e essa imersão dele é tanta que ele não consegue ir além daquilo que ele é. Então assim, no olhar de leitor de hoje em dia, do século XXI, a gente olha para isso com uma certa pena desse personagem tal. Mas a gente, apesar da pena que a gente sente por ele, a gente percebe que ele é construído meio que como se ele fosse um palhacinho, como se a gente devesse rir da desgraça desse personagem. Então perceba que essa posição superior do narrador é uma coisa muito importante quando a gente vai chegar lá no Dostoiévski. Por quê? Lembra lá, Gente Pobre é um romance epistolar. Se não me engano, eu falei isso, eu não lembro agora se foi no meu comentário sobre o Memórias de Bananeira ou do Cartas de um Sedutor. Mas eu não sei se você percebe que em romances epistolares a gente não tem um narrador. Ou melhor dizendo, a gente pode até ter narrador, mas esse narrador é fragmentado. Existe o narrador destinatário e o narrador remetente, e esses narradores vão trocando, vão intercalando as suas vozes e as suas falas ao longo do livro. Então perceba que o Dostoiévski lá no Gente Pobre, o que ele faz? Ele apaga esse distanciamento entre o narrador e os personagens, justamente porque não existe narrador, ou melhor dizendo, porque é o próprio pobre quem vai narrar. É como se o Dostoiévski pegasse esse Akaki construído pelo Gogol e desse voz para esse sujeito e falasse: você vai contar a sua história para mim. E é mais ou menos isso que vai acontecer lá no Gente Pobre. Mas enfim, o fato então é que o Akaki, ele é um copista que só sabe copiar. Então há um momento do conto, é um conto curtíssimo, ele tem cerca de 20 páginas. Há um momento do conto em que o Akaki ele recebe uma promoção, mas ele não aceita, porque nessa promoção ele teria que fazer textos meio que modificando algumas coisas. Ele não sabia modificar, ele só sabia copiar, o que demonstra esse alinhamento em que esse personagem está inserido. E assim, o alinhamento dele é tanto que ele não tem força nem para protestar. O único protesto que ele consegue fazer é perguntar para as outras pessoas por que elas estão tratando daquele jeito, mas não passa disso, não passa de um murmúrio. Esse personagem me lembrou bastante a Macabeia da Clarice Lispector, que eu não comentei ainda aqui, mas enfim, se você aí já leu A Hora da Estrela, você vai se lembrar da Macabeia lendo aí o Capote e vice-versa. Mas enfim, o fato então é que esse personagem, ele é um copista que ganha ali 400 rublos por mês. E esse dinheiro não dá, malemar dá para ele comer. Há uma cena em que descreve que tem dia que ele come sopa, tem dia que ele come carne, tem dia que ele não come. E assim, o fato é que a única coisa que faz esse personagem ser feliz é o fato dele copiar. Então assim, ele leva cópias para casa para ele continuar copiando, porque ele adora fazer aquilo. Então, perceba que ele está ali vivendo a vidinha dele, mas existe um problema fundamental, que é o seguinte: os 400 rublos que ele consegue por mês não são suficientes para precavê-lo do frio, para prevenir que ele sinta frio. E o frio de São Petersburgo é um frio extremamente castigante. Qual que é o problema? O problema é que esse personagem tem, para se proteger desse frio, assim, lembrando, como ele é pobre, ele mora longe do serviço. Como ele ganha pouco, ele não pode pagar uma
uma charrete que o conduz até o serviço. Então ele tem que ir todos os dias andando no meio do frio. E ele tem que sair muito cedo de casa, ou seja, ele sai num frio maior ainda. E a única coisa que ele tem para se proteger é um capote. Caso você não saiba, um capote é um casaco meio grosso. O fato é que o capote do pobre do Akaki está aos pandarecos. Ele está assim em petição de miséria. Então tem buracos em todo lado, esse tipo de coisa. De modo que ele resolve que ele vai levar esse casaco em um costureiro ali do próprio bairro. Por quê? Se o costureiro é do bairro, ele não vai poder cobrar muito caro porque o bairro é um bairro de pobres. Mas enfim, ele leva então esse casaco nesse costureiro pensando, nesse alfaiate, pensando que o cara vai cobrar pouco porque ele só quer uns remendos no casaco. Mas a situação do casaco tá tão precária, mas tão precária que o cara fala, não, se eu meter agulha nesse casaco, ele vai se desfazer. Você vai ter que encomendar um novo capote. E o novo capote vai custar em torno de 150 rublos. O pobre do Akaki estava pensando que ele ia pagar no máximo 2 ou 3 rublos no conserto do capote dele. Então ele fica ali totalmente assustado e resolve que, apesar disso, ele vai ter obrigatoriamente que fazer alguma coisa. Então ele começa a economizar cada vez mais. Então assim, a gente vai acompanhando privações cada vez maiores desse personagem, até que ele consegue juntar ali um dinheirinho, ele consegue pechinchar ali e consegue diminuir bem até o valor desse capote e consegue de fato mandar que se faça esse capote. E é um capote extremamente lindo e é a partir desse momento que a gente começa a observar que toda aquela obsessão que ele tinha pela escrita vai ser substituída por uma obsessão cada vez maior por esse capote. Então, nos momentos em que ele não está comendo, ele está pensando que isso vai valer a pena, porque o capote vai compensar. E assim, é muito triste você ver esse personagem nessa situação. E é interessante você perceber que o Dostoiévski vai pegar este personagem e vai pegar a obsessão que ele sente por esse capote e vai transformar no Makar, que é o personagem lá do Dostoiévski, do Gente Pobre, que tem essa mesma obsessão, só que pela Várvara, que é a mocinha com quem ele se corresponde. Então assim, é bem interessante observar como que o Dostoiévski substitui o capote pela moça dentro lá do romance dele. Mas enfim, o fato então é que esse livro é a história, esse conto, que é o Capote, é a história da obsessão de um homem. E é bem triste. Sobretudo o final, assim. Acontece uma coisa X ali que ele acaba perdendo esse capote. E com o capote ele acaba perdendo todo o reconhecimento que teoricamente ele tinha conseguido ali junto dos colegas de repartição. E é muito triste o que acontece com esse personagem. Mas, mesmo com esse final trágico, mesmo com esse final triste, é possível constatar que esse conto foi construído de tal maneira que a gente consegue perceber, mesmo nessa tragédia, vários elementos que vão remeter a um viés mais humorístico. Então, apesar dessa tragédia, a gente consegue ver que aquilo ali foi feito para gerar um sentido de humor no leitor. Então perceba que, qual que é o fato aqui? Apesar da grandiosidade da obra do Gogol, eu percebo que o Dostoiévski ele vai um passo além, e é justamente isso que eu vou tentar demonstrar no meu próximo vídeo, em que eu vou falar lá do Gente Pobre. Mas enfim, apesar disso tudo, é um conto bem interessante, é um conto bem legal, da gente ir acompanhando a vida desse personagem. Tem momentos em que eu me peguei quase rindo mesmo da maneira com que ele é descrito. Aí depois eu peguei e falei, gente, mas eu estou rindo da desgraça alheia. Mas enfim, vale muito a pena você ler esse conto. Ele é um conto muito fácil de encontrar na internet, ele é um conto muito fácil de encontrar em livro físico mesmo. A LPM Pocket lançou há um tempo atrás esse livro. Esse conto em livro, enfim. Então acho que se você encontrar, vale a pena. E eu sugiro fortemente que você leia ele depois de ter lido o Gente Pobre. Ou que assim que você leia ele, você já corra lá e leia o Gente Pobre para você ver como que o Dostoiévski faz a transposição de vários desses elementos para o seu romance.
E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.